Seja bem-vindo a este momento que você pode adquirir uma inspiração divina para o seu dia. Espero que essas palavras confortem seu coração e te dê mais coragem e fé para enfrentar este novo dia em sua vida. Ela estava vivendo uma tragédia anunciada porque ela não conseguia romper dentro dela com um sentimento que era destrutivo e que tinha provocado nela uma espécie de dependência. Sim, porque até do que é ruim a gente fica dependente. Olha o vício. Uma pessoa que usa cocaína, por exemplo, ela sabe que a cocaína destrói. E, no entanto, ela não sabe dizer não ao vício da cocaína. Sim, nós podemos nos viciar em pessoas da mesma forma como uma pessoa vicia em cocaína. Cria-se dentro da mente uma dependência tão estreita, tão perigosa, tão vigorosa, que aquela que está vivendo a escravidão pode chegar à morte. Nós vimos, por exemplo, aquele casal, a moça que foi jogada do prédio, né, que tudo, as câmeras de vigilância do prédio, mostrando a agressão do rapaz, aquela crueldade, aquela covardia. Depois você escuta da família que ele não era um cara violento. É muito difícil para a gente, porque nós estamos falando de uma situação a partir de imagens que nos foram mostradas. E ali não existe uma pessoa dócil, uma pessoa amorosa, uma pessoa de diálogo, não. Existe um homem extremamente agressivo. Agora, e o que esse casal viveu antes daquela noite do assassinato? Como é que aquela relação estava? Será que pais, mães, irmãos, amigos tinham acesso aos sentimentos daquela moça, aos sentimentos daquele rapaz? Porque nós que somos criados no interior, e a história se passou em Guarapuava, né? Nós temos tanto acesso um ao outro. A gente é até chamado de fofoqueiro por causa disso, né? Mas no interior é assim, nas cidades grandes as pessoas ficam mais diluídas. Mas no interior não. No interior a gente sabe um pouco mais da vida um do outro. E sabe qual que é o grande problema? Quando nós percebemos que ali há uma escravidão, que ali há um sofrimento, e a gente não faz um movimento de libertação. Porque a gente tem que interferir sim. Se a gente sabe que alguém está vivendo um processo de escravidão, é nossa obrigação chegar lá amorosamente, através de pessoas que possam ter acesso e oferecer ajuda. Da mesma forma como esses homens gritaram para Bartimeu, diferente dos primeiros que mandaram ficar quieto, os segundos dizem: coragem, levanta-te, o mestre te chama. Eu fui lá, na vida daquela menina que me deu acesso, ao me contar a sua história, eu fiz um pouco esse segundo papel. Coragem, levanta-te. E vai resolver a sua vida. Não é justo que você esteja se encaminhando para um matrimônio, sabendo que você já identificou que esse homem não te ama e que não adianta você somente amá-lo. Casamento não dá certo com uma parte só amando. O casamento já é difícil dando certo com as duas partes se amando. Mas quando apenas uma ama, é fracasso. Já de cara. Então o manto, às vezes nós nos enrolamos nesse manto fétido da escravidão e achamos que ele é a única coisa que nós merecemos ter. Às vezes ele é o único aconchego que nós achamos merecer.
Não, você merece muito mais. E basta você ter coragem de julgá-lo, de abrir mão dele, sofrer as consequências do abrir mão, porque até de quem nos faz mal a gente sente falta, viu? Eu dizia isso para ela: padre, mas eu não sei viver sem ele. Eu sei que não sabe viver sem ele, mas a partir do momento que você tomar distância e viver o sofrimento da ruptura, você vai identificar que a melhor coisa da vida é viver sem ele. Você não sabe viver sem ele, você acha que vai sofrer muito, é porque você ainda está enrolada no manto do desconforto, que você acha que é a única coisa que você merece. Na hora que você abrir mão deste manto e deixá-lo cair, e começar a caminhar na direção daquele que lhe cura, porque Deus não nos deixa abandonados, minha gente, coloque isso na sua cabeça. Se você tomar uma decisão favorável a você, Deus não lhe abandona. Ele estará ao seu lado para lhe ajudar a vencer a dor de cada dia. Porque somente depois que a gente desobedece o grupo que nos manda calar, a gente obedece o grupo que nos manda caminhar, que a gente arranca o manto, é que a gente chega à cura da nossa cegueira. Aí sim, as escamas dos olhos caem como caíram as escamas dos olhos de Bartimeu. Aí você olha para trás e fala: meu Deus, como é que eu aguentei viver daquele jeito? Sim, porque eu acho que foi justamente isso que aconteceu com Bartimeu. Depois de um tempo, já acostumado àquela escravidão da beira da estrada, a de não ver, a de se resumir a ser um verme humano, a ter aquele manto, metáfora de tantas coisas, de tantas misérias com as quais nós nos acostumamos. Depois que ele vence esse processo, as 3 etapas, não obedecer às vozes que o mandavam ficar quieto, obedecer às vozes que o mandavam caminhar, levantar-se, retirar o manto e ficar diante de Jesus. E ouvir a pergunta: Bartimeu, o que queres que eu te faça? Bartimeu poderia muito bem ter pedido: o Senhor me faz ficar rico, cego, mas rico. Quando nós estamos na nossa miséria, a gente não tem tempo para pedir o supérfluo. A gente enxerga exatamente o que a gente precisa. Esse é um conflito muito grande que eu tenho. Que às vezes quando nós vamos rezar, a gente pede a Deus o que a gente quer. Quando na verdade o honesto seria pedir o que a gente precisa. Bartimeu certamente queria muitas outras coisas. Queria riqueza, queria poder, queria fama. Mas naquela hora a pergunta de Jesus vai no cerne da necessidade dele. Senhor, que eu veja, só isso. Porque se eu ver, se eu voltar a enxergar, eu vou conseguir entender tudo isso que eu experimentei até hoje. E serei capaz de ir buscar o que eu não busquei durante o tempo que eu fiquei paralisado aqui. E aí o milagre se concretiza. E como é que nós percebemos que a gente não se ama? Quando nós identificamos no nosso jeito de viver e de ser comportamentos que denunciam que nós não nos cuidamos mais na vida, que nós fizemos escolhas erradas e a gente não fez muito esforço para mudar, que nós fomos dormir com os lixos todos os dias e que nós fizemos do nosso coração um terreno baldio onde todo o lixo do mundo foi depositado. Essa pequena parte, a pequena parte do mandamento é o desafio. É muito fácil você mexer na vida do outro. A coisa mais fácil que tem,
Às vezes quando a gente vai para algum encontro, né, você fica escutando o pregador falar: meu Deus, mas a comadre Geralda tinha que estar aqui, gente. Mas é tudo que a comadre Geralda precisava ouvir, gente. Não é? Ainda bate não, tá vendo? Você que tá falando. Aí vem a comadre Geralda, Benedita, né? Todo mundo. Não, eu não quero saber no que seu vizinho precisa da minha palavra, não. E nem você que está em casa, viu? Ligando para sua comadre para ela assistir. Padre Fábio tá falando tudo que você precisa ver. Não. Eu não estou nem um pouquinho preocupado com aquilo que você... Do outro, não. Eu não quero saber o quanto que você reza, eu não quero saber o quanto você vai à missa, isso não me importa hoje. O amor a Deus nós vamos falar em outro momento. A primeira noite desse acampamento não é nem para a primeira, nem para a segunda questão. É o do meiozinho. É o que pode passar desapercebido. Porque às vezes nós achamos que o mandamento, ele será bem cumprido se a gente amar a Deus e a outro. E você? Porque a qualidade desses dois amores depende desse tanto que você se cultiva. Ah não, padre, me deixa sossegado. Estou aqui fazendo a minha caridade. Faça a caridade por você primeiro. O primeiro a necessitado de caridade nessa vida é você, sou eu. É o momento em que a gente olha para a gente mesmo. É o momento em que a gente se recolhe, é o momento em que a gente se cuida, é o momento em que a gente se ama, porque é ali que Deus está agindo, na capacidade que Ele tem de lhe reerguer, de lhe fazer acontecer. E aí, o seu próximo será beneficiado com um ser humano que está sendo trabalhado aos poucos, pela força do amor que Deus manifesta em você. E a família toda agradece depois que você se ama. Toda. E os seus amigos vão agradecer porque você se ama. E os seus vizinhos vão agradecer porque você se ama. E o céu estará em festa porque você se ama. Porque onde existir um ser humano realizado, nele Deus estará revelado. Olhe para um ser humano feliz e você pode dizer: Ele está no meio de nós, através dessa criatura aqui. Quantas vezes, minha gente? Quantas vezes você experimentou no seu coração a desolação? E você não foi capaz de amar ninguém. É impressionante o quanto que, quando o desamor, esse desamor que nos destrói, o quanto que ele nos incapacita para olhar com inteligência para Deus e para as pessoas, não é verdade? O quanto que o seu desprezo por você mesmo lhe torna uma pessoa ateia. O quanto que o seu desprezo por você mesmo lhe torna intragável com o outro. Vá conviver com uma pessoa que não se gosta para você ver o que é. Vá conviver com uma pessoa que se despreza o tempo todo para você ver como é. Vá conviver. Aí você fala: eu já estou convivendo, padre. Então age. Nós precisamos nos converter para isso. Nós precisamos descobrir da alegria, a satisfação que há em a gente ser o que a gente é, mesmo com os defeitos que a gente tem. É maravilhoso a gente olhar para a gente mesmo e pensar: meu Deus, quantas coisas hoje eu tenho, quantas coisas maravilhosas hoje podem acontecer na minha vida, e eu não tenho o direito de negligenciar isso. É Deus que olha para mim e para você hoje.
Porque Deus mira. É muita gente, mas Ele mira. A minha conversa é com você. É você que eu quero. É você? Pronto. É você mesmo. E sabe o que eu quero fazer na sua vida? Que você siga. Para que depois as outras duas formas de amor sejam naturais em você. Senão você vai ter que ficar fazendo esforço demais. E não precisa. Quando o amor nos atinge, tudo fica mais leve. Dá trabalho? Dá. Leva prejuízo? Leva. Mas você leva feliz. Porque você vai experimentar a graça de dar ao outro aquilo que você dá a você mesmo. Se você é capaz de ser misericordioso com você, você vai ser capaz de ser misericordioso com o outro também. Lá em Gravatá, uma senhora foi particularmente me encontrar, a dona Musa Maritana de Holanda Lins. E ela me entregou uma cartinha, uma letra bonita até, e falou assim: o senhor me promete que vai ler essa carta? Eu falei: mas é claro, dona Musa, eu vou ler sim. Mas não disse para ela que ia ler em público, eu acho que ela nem queria que eu lesse em público, né? Mas eu vou fazer questão de ler, porque a carta me tocou muito e tem um testemunho que eu acho que vai ser bastante edificante para todos nós. Não é sempre que nós nos deparamos com uma vida contada, né? Com um relato de vida vivida, que também é evangelho. Às vezes, minha gente, eu escuto algumas histórias vividas, tendo a fé como uma base, né? Tendo a fé como mística, que depois que a pessoa termina, a gente tem vontade de falar, palavra da salvação. Porque aquele relato é bíblico, aquele relato é evangelho. Aquele relato é, para nós, um testemunho de conversão, da mesma forma como nós lemos a Sagrada Escritura e retiramos dela ensinamentos. E esse é o testemunho, gente, presta atenção nisso, que beleza. O primeiro foi de 24 de maio de 1967 até 9 de abril de 1995, quando eu tive o meu maior professor de vida, o meu filho, que por um problema congênito, viveu os seus quase 28 anos com todas as limitações de um tetraplégico, mas com uma alegria, um gosto pela vida tão intenso que contagiava a todos que os cercávamos. Como sua limitação era só motora, sobrava-lhe o direito de, através do seu olhar expressivo, nos dar grandiosas aulas de vida e nos contagiar de alegria e força de vontade. No silêncio eloquente do seu lindo olhar, ele quase nos impunha uma ordem: viva feliz. E todas as vezes que decido ser feliz, Padre, ressuscito o meu Juca. Sempre senti isso, mas não sabia dizer. Aprendi com o Senhor. O meu segundo período de grande aprendizagem, surgiu em 2009, quando conheci o Senhor. De lá para cá, tenho vivido grandes momentos. Estou até menos tímida, mais falante. Hoje estou bem mais consciente das minhas verdades. Posso dizer que estou vivendo uma fase áurea. Através dos seus livros, de suas palestras, de suas músicas, do programa Direção Espiritual, de tudo que vem do Senhor, a gente torna a vida bem mais interessante. Existe em sua palavra, Padre, um encanto, uma poesia que nos abraça, nos envolve e nos conecta com o bem. Obrigada, Padre Fábio. O Senhor é um ser iluminado. Com respeito, carinho e grande emoção, Musa. Ô, dona Musa, quem me emocionou foi a senhora. Muito obrigado. Quero dizer para a senhora que foi uma honra. Quem me dera eu tivesse lido essa carta antes de lhe receber. Teria sido diferente, né? Nós teríamos tido uma boa e prazerosa conversa, com certeza. Mas quero aproveitar desse espaço que também é da senhora, já que a senhora me assiste, e já que a senhora considera
ter sido importante na sua vida, tão rica de ensinamentos, já que a senhora considera este programa também importante para a senhora, quero aproveitar deste espaço para dizer que estou muito honrado de saber que faço parte dessa história de vida tão bonita que a senhora já viveu até o dia de hoje. Agradeço a Deus por a senhora ter tido esse filho durante 28 anos, o Juca, e a senhora continuar, mesmo já tendo perdido, a senhora continuar ressuscitando no dia a dia. Isso é muito sábio, dona Musa. A gente ter a oportunidade de trazer o outro de volta, não com as nossas lamúrias, não com as nossas revoltas, mas nós trazermos de volta o outro com a nossa alegria, com a nossa disposição de viver. Eu acredito mesmo nisso, dona Musa. Já vi muitas mães que perderam os filhos, encontrar o sentido da vida fazendo alguma coisa por eles. Da mesma forma como muitas pessoas reencontram o sentido da vida quando ganham uma pessoa, né? Mas também é possível reencontrar o sentido da vida quando se perde. É lamentável, é doloroso, é sofrido, mas o aprendizado é muito frutuoso. E a senhora, ao nos partilhar isso, a senhora nos ensina mais uma vez que isso não é uma conversa, que isso é uma verdade. A verdade da senhora nos ajuda a criar espaço na nossa verdade pessoal, este ensinamento para que a gente também, no momento em que a gente precisar viver isso, a gente tenha disposição. Para isso serve o testemunho do outro, para que a gente possa se encorajar a viver o que está sendo difícil, o que está sendo penoso, porque a gente sabe que alguém um dia viveu, experimentou isso e venceu. Da mesma forma também como dona Musa, como a dona Yara, lá de Cianorte. Uma senhora que peregrinou comigo já 2 vezes, animada, feliz, engraçada. E eu vendo aquela alegria toda da dona Yara, pode ser que ela já tenha me contado algum dia, mas eu não me lembrava mais. Ela sempre muito feliz lá na peregrinação. Num momento em que ela estava a sós comigo, ela me disse que ela também havia perdido um filho, e que o programa Direção Espiritual a ajudou muito tempo depois de viver aquela perda de maneira sem fruto, infértil, reclamando, lamuriando, brigada com Deus. Ela pôde se reconciliar com Deus assim também. Eu vou viver feliz pelo meu filho. Eu vou fazer por ele o que ele não teve tempo de fazer. Isso é uma atitude muito sábia de quem ama. Então, dona Musa, eu agradeço muito, porque a senhora não só me emocionou, mas me tocou profundamente para reforçar dentro de mim essa convicção. E a senhora pode ter certeza que mesmo a senhora estando tão longe, aí, morando na praia de Boa Viagem, né, aí no Recife, a senhora pode saber, pode ter certeza que nunca mais a gente se esquece desse testemunho. Eu acho que é isso que faz com que a palavra de Deus continue. É isso que faz com que o cristianismo não pare. São os testemunhos. São aquelas pessoas que foram tocadas pelo amor de Deus, pela força de Jesus, e descobriram no momento da dor, da dificuldade, que ela funciona. Que essa palavra de Deus, quando aplicada, quando vivenciada e experimentada, ela produz muitos frutos dentro de nós. Obrigado pelo testemunho da senhora. Feliz aniversário. E se Deus quiser, vamos ter a oportunidade de nos encontrar mais vezes. Achei interessante uma senhora aqui, ela perguntou o seguinte: padre, quando uma pessoa é batizada com um nome e é registrada com o outro, no final, como é que fica no livro da vida? Depende do registro que Deus vai ler, né, Maurício? Se ele vai ler o registro civil ou o registro religioso. Minha filha, o que fica registrado no livro da vida é o que a gente viveu. O nosso nome tem importância para nós, né? Deus nos chama pelo nome, mas é muito mais do que o meu nome Fábio. Quando nós dizemos que o nosso nome está escrito no livro da vida, não é este nome só que você me conhece, através do nome com o qual eu me identifico, mas é a minha vida, é o contexto da identidade,
É muito mais do que um nome. É a identidade que nos registra no livro da vida. É a vida que a gente viveu, é a vida que a gente escolheu, tudo aquilo que fez parte de nós. Isso sim está sendo registrado aos poucos. Aliás, é muito interessante essa perspectiva, né? Identificar que Deus está nos lendo através do livro da vida. É uma metáfora muito bonita para nos ajudar a perceber como é que Deus nos olha, como é que Deus nos registra. A cada dia da nossa vida, tudo aquilo que nós estamos vivendo está sendo registrado neste livro, onde Deus tem a oportunidade de nos conhecer diariamente. Mas é apenas um simbolismo, não fique preocupada com isso não. A minha irmã também foi batizada com um nome e registrada com outro. No batismo ela tem um nome e no registro civil tem outro. Não tem nenhum problema não. O que Deus conhece e que está registrado é a identidade dela. E isso Ele conhece profundamente. Não tem equívoco aqui, viu? Padre, podemos dizer que Deus é o esposo espiritual da Virgem Maria? Quem nos pergunta isso é o Luiz Fernando. Olha, essa expressão esposo espiritual, ela já foi usada muitas vezes para compreender o mistério que se passa com Nossa Senhora no momento da concepção do seu menino, né? O Espírito a cobriu com sua sombra e ela se tornou a morada do Altíssimo. Toda expressão que nos ajudar a compreender o mistério é bem-vinda, desde que ela não banalize o mistério. Então, o esposo espiritual, essa expressão faz parte da vida mística, quando todos nós temos o direito de dizer que nós vivemos essa esponsalidade divina, a vida esponsal, esse amor que nos torna esposos e esposos, né? Esposos e esposas, que faz com que a gente viva com Deus uma relação de matrimônio. Olha como é interessante, aprofunda o significado da pertença cristã, porque no matrimônio nós somos um do outro, não é isso? O vínculo que você estabelece no matrimônio diz que a partir daquele momento vocês são uma só carne. Então você que se casou, estabeleceu com seu marido, com sua esposa, o compromisso de serem uma só carne. Isso tem um significado muito interessante que nos reporta a própria Eucaristia. Você participar da Eucaristia é aceitar este compromisso esponsal de viver com Deus essa oportunidade de serem um, de estarem unidos na mesma carne. Você já deve ter me escutado falar sobre isso. Quando eu comungo, eu sou também comungado por Deus. Não é assim? É circular o movimento. Ele é que me concede a graça de tê-lo em mim. Mas a gente também não pode se esquecer que ao comungar, eu estou retribuindo esse amor, dando a ele a oportunidade de ser em mim. Então, eu sou nele, ele é em mim. Até fiz uma música uma vez, há muitos anos atrás, que chama Como és lindo, não é isso? Conhece essa música? Não lembro muito bem a letra dela, eu só sei que na letra eu falo isso. É o mistério de ser nele e ele ser em mim. Então, a íntima comunhão que a Eucaristia me proporciona viver com Deus, coloca na minha carne a responsabilidade de ser divina. A minha carne torna-se divina, porque ela habita o divino. Essa é uma relação esponsal. Então, nós podemos usar essas expressões para poder identificar a profunda comunhão que existiu entre Maria, que existe, né? Porque isso não termina, ela faz parte do mistério da encarnação. O mistério da encarnação, ele continua entre nós.
é um mistério que não pode ter fim, ele não pode ser abarcado, ele não pode ser finalizado. Muito embora o Verbo, ao se tornar carne e morrer na cruz, ali nós temos a finalização desta presença no mundo de maneira humana como Jesus foi. Agora o ressuscitado permanece na história. Então veja bem, o mistério da encarnação se desdobra agora no mistério da ressurreição. É uma continuidade. Isso nunca vai ter fim. Por quê? Porque esse mistério me envolve no momento em que eu recebo Cristo em mim. Seja através da sua palavra, ou seja através da Eucaristia. Então seremos sempre esposos e esposas deste Cristo. Deus presente entre nós, nos movendo para que cada vez mais a gente tenha condições de tornar a nossa vida um lugar de revelação. É sempre um desafio. Fazer com que a nossa história seja a continuidade da história da salvação. Deus ter oportunidade de continuar agindo em nós e através de nós. Então será usar essa expressão esposo espiritual da Virgem não é nenhum problema, só não podemos dizer que essa expressão esgota o significado do que aconteceu com ela, e da mesma maneira como também podemos usar essa expressão a todos nós que queremos viver com responsabilidade o cristianismo. Aqui, cada reflexão é um convite para fortalecermos nossa fé e conexão com o divino. Inscreva-se agora no nosso canal e nos comentários compartilhe como essas palavras ressoam em sua jornada espiritual. Unidos na fé, construímos uma comunidade que se eleva juntos.